tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. E hoje nós vamos dar continuidade para falar e finalizar o assunto do teste T, porque eu falei do teste T na aula passada e trabalhamos até no R, o teste T com amostras independentes, né? Então nós vamos fazer o teste T agora, o teste T pareado, tudo bem? Para poder fechar isso aqui. Aí eu vou fazer uma aulinha meio diferente aqui, como eu já trabalhei toda a parte mais teórica do teste T, eu vou fazer uma introdução aqui do teste T no Excel, que eu também gosto de fazer esse tipo de explanação aqui no Excel, e aí depois nós vamos lá pro R para fazer esse teste T pareado, se der tempo. Se eu ver se o vídeo vai ficar um pouco longo, aí eu deixo para nós trabalharmos em outro vídeo para rodar essas análises. Lembrando que sempre eu deixo na descrição, quando a gente for mexer no R, eu sempre vou deixar o bloco de notas que eu vou usar, que é com banco de dados, né? E o script para que você possa adequá-lo e fazer para os seus trabalhos, tá? Então vamos entender aqui um pouquinho o teste T pareado. Então esse banco de dados, ele está mostrando o seguinte, tá? Ó, eu só vou acrescentar uma coluna aqui, e vou colocar aqui unidade amostral, tá? Unidade amostral. Vamos colocar aqui 1, 2, né? Vamos colocar de 1 a 20, tá? Vamos supor que isso aqui, tá, pessoal, seja a informação que nós estamos verificando utilizando talvez um medicamento que é para tentar baixar a febre dos pacientes. Então, por exemplo, talvez foi mensurado a temperatura deles antes do medicamento, né, e depois do medicamento. Note que aqui o teste T pareado, ele sempre que possível, a gente poderia sempre usar o teste T pareado. Por quê? Por exemplo, porque se eu medisse a temperatura de por exemplo, 20 pacientes sem que não fosse diferentes, um exemplo, né, e depois eu desse um remédio para outros 20 pacientes, que não fosse os mesmos 20, né? Fosse outros 20 pacientes, e desse o medicamento e verificasse como ficaria a temperatura, com certeza eu teria questionamento, né? Mas porque a fisiologia de um indivíduo é diferente da do outro, né? Pode ser que pode ter vários fatores que vai estar influenciando na temperatura. Então, o interessante é que quando eu vou fazer o teste T pareado, é porque eu sempre vou fazer a coleta na mesma unidade amostral. Então, por exemplo, eu posso medir a temperatura de um paciente aqui e depois dar o remédio e medir a temperatura nele novamente. Poderia ser assim, numa mesma planta, por exemplo, eu queria ver se um determinado hormônio influencia na produção de flores, né? Ou o hormônio que eu aplicasse nos galhos, né? Eu queria ver se ia estimular a produção de flores. Só um exemplo, tá, pessoal, assim. Aí eu poderia pegar na mesma planta, escolher alguns galhos, né? Por exemplo, uns 3 galhos de um lado e aplicar o hormônio, e 3 galhos do outro e não aplicar esse hormônio. Então isso seria tudo na mesma planta, né? Então aí eu cairia fora daquelas críticas, porque talvez essa planta está num solo mais fértil, essa planta talvez ela tenha mais umidade no solo, talvez é uma planta mais velha. Vocês sacaram aí? Então, se eu coletar tudo no mesmo indivíduo, eu vou cair fora dessa crítica. Então, eu vou ter informação, por exemplo, dessa planta aí, neste caso, como que é a produção de flores com hormônio e sem hormônio. Então, eu posso pegar um galho de um lado e galhos do outro e marcá-los, né, e acompanhar para ver isso aí. Eu quero ver, por exemplo, a questão de se uma determinada isca ela pode atrair mais insetos do que outra, né? Eu posso colocar um recipiente com isca e outro sem isca, né, no mesmo ponto e verificar isso, tá? Porque aquele ponto vai estar sobre a mesma influência. Aí eu poderia usar um teste T pareado para comparar as médias com isca e sem isca, uma vez que eles estariam no mesmo ponto, tá? Então vamos supor que isso aqui são os 20 pacientes que eu medi a temperatura antes de tomar o remédio e depois de tomar o remédio, tá? Então se fosse o teste T normal, né, eu iria comparar essas duas médias aqui, mas agora o que a gente vai fazer aqui é trabalhar com a diferença desses valores, tá? Ó. Então a primeira coisa que eu vou fazer
é trabalhar com as diferenças dos valores. Por quê, pessoal? Porque esse aqui, essa informação e essa informação é da mesma unidade amostral. Lembra quando eu faço o teste T por amostragem independente? Isso aqui, esses valores seriam de unidades amostrais diferentes e esse aqui seriam de unidades amostrais diferentes. Ou seja, isso aqui poderia ser um experimento e esse aqui seria um outro experimento, né? Mas observe que os mesmos pacientes estão participando do antes e o depois, tá? Então, eu vou trabalhar, tá? Olha só que sacada boa, eu vou trabalhar com a variação dessas diferenças. Então, eu vou fazer isso aqui, ó, igual esse menos esse aqui, ó, tá, ó. E vou trabalhar com essas diferenças, tá, ó. Trabalhar com essas diferenças, tudo bem? Eu vou agora fazer o que, pessoal? Então, aqui eu já tenho, tá, pessoal, as diferenças disso aqui. Aqui está a fórmula do teste T pareado. Ele está falando para eu trabalhar com a média dessas diferenças, tá? Ó, a média dessa diferença, tá? Que a gente vai ver daqui a pouquinho, a gente calcula essa média. Agora, eu vou ter que calcular a variação, né? Para fazer a variação, é só fazer, a gente vai usar essa fórmula aqui, né? Ó, que é o quadrado da diferença. Você lembra da fórmula de variância? A gente eleva ao quadrado para que a gente possa somar essas diferenças e ter uma forma mais interpretável dessa diferença. Então, eu vou pegar esse vezes ele mesmo, né? Que ele é elevado ao quadrado. Isso aí, quem quiser relembrar os cálculos de variância, né? Tem a aula lá que eu faço cálculo de variância, desvio padrão e erro padrão. Entrem lá na aula, eu vou até deixar no card aqui para vocês relembrarem, tá? Olha aqui, pessoal. Então, isso aqui é o quadrado das diferenças, né? O quadrado das diferenças. Então, isso aqui é só para vocês lembrarem da fórmula, né? Então, se eu somar isso aqui, né? Se eu somar esses valores aqui, só para vocês verem, só um pouquinho, né? Ó, soma. Se eu somar isso aqui, só para você ver, eu vou ter, tá, ó. Só um pouquinho. Ó, opa, isso aqui tá errado. Deixa eu só arrastar para cá, vamos ver. Aqui, ó. Se eu somar aqui, eu vou ter a soma das diferenças ao quadrado, né? Ó, que é isso aqui, tá, ó. E aqui, ó, eu tenho a soma de x ao quadrado. Então, é só substituir na fórmula que rapidinho eu faço o cálculo, né? Então, se eu quiser fazer o cálculo da variância, é só colocar isso aqui, ó, igual, somatória de x ao quadrado é 20, né? Ó, 20,94, 20, peraí, vamos pegar isso aqui, né? Igual esse aqui, né? Ó, menos, eu vou abrir um parênteses, né? Ó, menos o 14,6 ao quadrado, eu posso colocar aqui, né, ó, abre o parênteses, eu posso colocar esse por ele mesmo, multiplicado por ele mesmo, que é ele elevado ao quadrado, colocar da forma mais simples possível para vocês entenderem. Isso aqui dividido por n, que é igual a 20 unidades amostrais, né, ó, igual a dividido por 20. Opa, deixa eu botar aqui, dividido por 20, tá, ó. Eu vou fechar aqui o parênteses. Deixa eu fechar o parênteses aqui de novo, né? Pronto. E vamos dar um Enter. Ó, deu 10,82. Agora eu tenho que dividir esse valor por n menos 1, que é igual, né? Isso dividido por... Opa, deixa eu arrastar daqui, talvez vocês não estão vendo, né? Deixa eu botar aqui. Deixa eu arrastar aqui, peraí. Deixa eu só apagar essa aqui, tá, pessoal? Deixa eu apagar aqui e fazer mais aqui em cima, talvez vocês não estão vendo, né? Ó, vou fazer aqui de novo, ó. Igual... esse valor menos, tá, pessoal? Esse menos, abre o parênteses, né? Esse número por ele mesmo, tá, ó, que tá aqui na fórmula, somatória de x ao quadrado, né? Por ele mesmo, dividido, né? Dividido por 20, que é o número de unidades amostrais. Eu vou fechar aqui, tá? Vou fechar o parênteses aqui e vou dar Enter. Vai dar 10,28. Que é igual, né, a n dividido, esses valores aqui, é igual a esse, dividido por n menos 1, que é 19. Que vai dar isso aqui. Se eu quiser igual, né, se eu quiser tirar o desvio padrão, né, o que está pedindo aqui, ó, o desvio padrão, é igual a raiz, né, desse número. Abre parênteses, raiz desse número, vai dar aqui, né, ó, esse número aqui, 0,773. Aí eu posso colocar aqui, né, ó, 0,735, vamos arredondar, né? Tá, 35. Vamos botar 36.
ok? Bom, tá aqui calculado, tá, o desvio padrão, mas eu poderia simplesmente, tá, pessoal, calcular dessa forma aqui, né? Igual desvpad, mais rápido, né, ó. Aqui, né, ó, o desvio padrão disso aqui, tá, ó, que daria a mesma coisa, tá, ó. Eu poderia fazer isso aqui, que daria a mesma coisa, tá bom? Bom, eu já achei esse valorzinho aqui, né, ó. Agora ele está pedindo a média aqui, se eu quiser calcular agora a média desses valores aqui, né? A média das diferenças, né? Ó, é igual, vamos calcular aqui, então aqui, deixa eu pegar esses valores aqui, Ctrl C e colar aqui, tá? Ó, a média é igual a média, né? Ó, disso aqui, vamos botar aqui para vocês verem, ó lá, deu 0,73, parecido, né? Igual raiz de n, tá? Ó, raiz de n que é 20. Vou fechar o parênteses. E agora eu preciso fazer o t calculado, né? Ó, é só calcular o t. Para calcular o t, é só jogar na fórmula, né? Ó, vamos jogar na fórmula para ver então. Então, o t calculado é igual, né? Ó, igual essa média aqui, né? Ó, que está aqui, né? Ó, essa média dividido, né? Ó, dividido pelo desvio padrão. Vamos abrir o parênteses. O desvio padrão pela raiz de n. Eu vou fechar e vou dar um Enter. Olha lá, pessoal. Já tenho o valor do meu t calculado. Tá? Então aqui o n é 20. Tá, ó. Qual que é o grau de liberdade? É 19, é 20 menos 1. Porque nesse caso, como só tem um experimento, né? Então eu vou perder só um grau de liberdade, diferente do teste T por amostra independentes, que eu tenho duas médias para comparar. Aqui eu só estou eu estou calculando o teste T somente pelas diferenças, né? Então eu vou perder só um grau de liberdade, neste caso, que é igual a 19. Então eu vou ter 19 graus de liberdade. O T calculado é 4,436. Agora eu vou ver o T de tabela monocaudal. Um P de 0,05, tá, pessoal? Vamos ver aqui o P, né, de 0,05 para um T de tabela monocaudal e um T de tabela bicaudal, certo? Vamos ver aqui, né? Olha lá. Olha aqui. Se eu olhar aqui agora, se eu ver aqui unicaudal, esse unilateral, com um P de 0,05 e com 19 graus de liberdade, eu vou ter 1,729, tá? Vamos anotar aqui, 1,729. E para o teste bicaudal, vamos ver o valor do P para o teste do T, né? Vamos ver o valor do T para um teste bicaudal. Olha aqui, 0,5. Olha aqui, tá, pessoal? Usei unilateral. Agora aqui eu vou para o bilateral, 0,05. Eu vou arrastar isso aqui para o lado agora, tá vendo? Ó? Olha aqui. Para um bilateral com 0,05, observem aqui que vai dar 2,093. 2,093. Então, esses são os T calculado e esses são os T de tabela e esse aqui é o T calculado. Quanto à questão de monocaudal e bicaudal, só para vocês olharem aqui na tabelinha, pessoal, olha só. Aquilo que eu falei, quando você quer achar o valor do P, né, é só você dividir por 2 no monocaudal. Por exemplo, se você achasse um P aqui monocaudal de 1,79, olha só, observe que o valor do P aqui ele dobra, tá vendo? Ó, foi para 10. Tá, ó, no teste, o valor do P aqui ele dobra, tá vendo? Ó? Então, quando você calcula o P de tabela, o teste monocaudal, quando você achou o valor de T e você fez ele bilateral, se você quiser saber o valor desse P unilateral, é só dividir por 2, que observe que ele é a metade. Tá vendo? Ó? Esse aqui, ó, é a metade desse aqui. Tá, ó? Como eu expliquei no vídeo anterior. Só para vocês verem como é que funciona aqui. Tá, ó? Observe que aqui 0,05, esse valor de P aqui, ó, seria... No teste bicaudal, esse valor de T seria, no bilateral, seria 0,05. Esse valor aqui no monocaudal seria um P, né, ó, um teste com 0,025. Um P, tá? Você iria adotar um P de 0,025. Como é bicaudal, 0,05. Observe, então, que é a metade da área da cauda. Tá bom? Só para vocês
dar essa sacadinha. Então olha só, pessoal, nós fizemos aqui, né, só para vocês entenderem como é que funcionam. Então agora, o que eu posso concluir, pessoal? As médias são iguais ou as médias são diferentes? Observem que eu expliquei isso no vídeo anterior, né? Mas as nossas médias são diferentes, porque toda vez que o meu T calculado ele for maior que o T de tabela, tá? Toda vez que o meu T calculado ele for maior que o T de tabela, significa que as minhas médias são diferentes. Então, ou seja, existe diferença, né, na média de temperatura entre antes e depois o uso do medicamento. Então, eu rejeito a hipótese nula, que não existe diferenças entre as médias, e aceito a hipótese nula, a hipótese alternativa, ou a hipótese verdadeira, que existe diferença entre essas médias. Tá? Então, aqui, o teste pareado é quando nós temos amostra dependente. Tá? Quando eu vou usar a mesma unidade amostral para obter as duas informações no experimento. Tá? Aqui eu usei o mesmo informante para medir a temperatura antes e depois. Eu poderia pegar a produção de flores, né, aplicando hormônio e em galhos não aplicando hormônio de uma mesma planta. Então observe que as amostras são dependentes, porque estão sendo coletados na mesma unidade amostral a mesma informação. Então isso é fantástico, porque você elimina qualquer outras influências que poderiam ter ou críticas que teriam aos seus dados. Porque aquilo que eu falei, se eu pegasse 20 pacientes, medisse a temperatura, e depois pegasse mais 20 pacientes, aplicasse o remédio e visse como ficaria a temperatura, isso teria críticas enormes, né? Agora, se eu medir a temperatura num paciente, aplicar o remédio e depois medir novamente, isso aí já é mais confiável, né? Porque eu tenho a temperatura antes e depois o medicamento no mesmo paciente. Então, vamos agora aqui para o R, pessoal, se vocês toparem, para a gente fazer aqui rapidinho, né, o nosso script e você poder fazer o seu teste T para amostras pareadas, ou seja, quando você tiver as medidas coletadas de forma dependente. Tá, ó. Então, vamos aqui fazer primeiro, né? Vamos primeiro ler, vamos botar o hashtag, né? Lembre, isso aqui, deixa eu mostrar aqui, né? De onde saiu isso aqui? Né? Isso aqui, tá, pessoal? Eu vim aqui, tá? Arquivo, abrir um script. Arquivo, abrir um script. Aí ele abriu, tá? E aí, abriu script não, desculpa. Arquivo, novo script, tá? Ó. Ele abriu isso aqui, que é onde eu vou fazer a digitação aqui, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é um hashtag lendo os dados, tá? Na pasta. Olha só, pessoal, os meus dados estão aqui no disco C, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Tá aqui no disco C, aqui no meu disco C, tá? Ó, só para vocês entenderem, no meu disco C tem uma pastinha chamada canal, tá? Ó. Então eu vou passar essa informação para o R, que para ler os documentos que estão dentro dessa pasta aqui, certinho? Deixa eu fechar aqui então. Vamos lá, lendo a pasta. Então eu vou falar para ele, ó, 7WD, tá, pessoal? Abre parênteses, aí eu vou colocar uma aspa, C, 2 pontos, barra, tá, ó, esse aqui é a forma para ele entender. Nós já fizemos isso na aula passada. Vou fechar minha aspa e vou dar um Ctrl R. Olha lá, ele leu o comando, tá? Sempre que não acontece nada, é porque ele leu o comando. Então agora eu vou conferir os documentos que estão nessa pasta, tá? Ó. Conferir os documentos da pasta. Como que eu faço isso? É aquele comandinho, né? Ó, dir, tá, ó, abre parênteses, fecha parênteses. Se eu der um Ctrl R, olha lá, banco de dados, meu primeiro teste T. E eu vou trabalhar com esse bloquinho de nota aqui. Deixa eu voltar lá só para vocês verem novamente, tá? Ó. Tem esse que nós vamos trabalhar com esse bloquinho pareado. É um bloquinho TXT, que ele fica assim, tá, pessoal? Deixa eu abrir para vocês verem. No vídeo anterior eu não mostrei e alguns pediram para ver. Olha aqui, ó. Ele fica aqui, a minha unidade amostral. Aqui tá as informações com isca e sem isca. Eu vou explicar melhor lá. Tá esse bloquinho de nota que nós vamos trabalhar aqui hoje, tá? Então observe que o que tá aqui dentro é o que está listado, tá? Ó, é o que está listado aqui. Agora, o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou criar um objeto. Um objeto é como se fosse um atalho para acessar essa informação aqui, tá? Ó, o banquinho de dados que nós vamos trabalhar, que é esse pareado aqui, tá? Então, vamos criando um objeto, tá? Ó. Quando eu criar um objeto, vamos aqui, tá? Vamos lá.
Eu vou deixar, novamente, como eu falei, eu vou deixar o bloquinho de nota e o script depois para vocês treinarem em casa, tá, pessoal? Então eu vou colocar dados, você pode colocar qualquer nome. Eu gosto de colocar dados, que é o mais melhor. Esse aqui é o sinal de menor, tá, pessoal? Menor, tracinho, tá, ó. Read.table, para ele ler o bloquinho de nota, ó, leia o documento, né, de bloco de notas, que vai ser assim, ó. Abre aspa, né? Tem que pedir para abrir uma aspa, pareado, ponto txt, vírgula, h igual a true, para ele entender que a primeira linha da minha tabela é um texto. Se eu der um Ctrl R, tem que dar certo. Olha lá, pessoal. Deu certo, tá? Ó. Aí eu vou pegar aqui agora e vou pedir assim, ó. Read.table, pareado, né, ponto x. Faltou fechar aqui, tá, pessoal? Vamos fechar aqui a aspa. Por isso que ele está dando um sinalzinho de mais aqui, ó, que ele está falando que faltou terminar o comando. Agora vai dar certo. Opa, vamos aqui de novo. Pronto, agora deu. Eu vou digitar agora dados, só para você ver o que ficou. O que eu fiz? Quando eu criei esse objeto, essa pastinha aqui, toda vez que eu digitar dados, vai abrir esse bloquinho de nota aqui, ó, pareado. Quer ver, ó? Dados, Ctrl R, é só apertar o Ctrl e a letrinha R, tá, pessoal? Olha lá, ó. Unidade amostral, isca, com isca e sem isca, tá vendo, ó? Tá tudo aqui, ó. Então toda vez que eu digitar dados, o R vai entender que é esse bloquinho de nota aqui. Agora eu vou, lembra que tem que fazer? Eu tenho que fragmentar essa tabela, tá? Eu vou fragmentar para que o R consiga entender que essa coluna é a unidade amostral, essa aqui é a isca e essa aqui é a sem isca. Toda vez eu vou fazer isso, tá, pessoal? Toda vez vocês começam fazendo isso, tá? Vamos digitar o hashtag fragmentado, tá? Fragmentar a tabela. Tá, vamos fragmentar a tabela. Então eu vou esse comando aqui, ó, atate, abre parênteses, qual que eu vou digitar? Dados, tá, pessoal? Que é a tabelinha. Quando eu der o Ctrl R, opa, faltou o A. Atate. Agora vai dar certo. Ctrl R, olha lá, pessoal. Ele já fragmentou a minha tabelinha. Agora, o que eu vou fazer, pessoal? Se você quiser uma rápida análise descritiva dos seus dados, ó, rápida análise descritiva. Mais um comandinho para você aí, ó. Descritiva. Vamos aqui, ó. Você digitar isso aqui, ó. Summary de dados, tá, ó. Summary de dados, um resumo dos dados. Olha aqui o que apareceu, pessoal. Vamos pegar aqui iscas e sem iscas, tá, ó. Isso aqui é das unidades amostrais, não interessa. Mas aqui que ele está falando, ó, o valor mínimo, o valor máximo, a mediana, a média, o primeiro quartil, a mediana seria o segundo quartil e aqui o terceiro quartil. Tá, isso aqui eu já trabalhei lá quando eu falei do boxplot. Se vocês lembrarem lá vai estar falando sobre isso aqui. Tá, ó, a mesma coisa para isca, valor mínimo, valor máximo, o primeiro quartil, a mediana, a média e o terceiro quartil. Tá bom? Tá tudo aqui. É só mais um comandinho para vocês trabalharem aqui. Agora nós vamos fazer aqui uma coisa que testar os pressupostos da análise. Eu também não vou ficar alongando muito, porque isso eu expliquei detalhadamente na aula de teste T e no script passado. Nós vamos ter que testar o pressuposto. Só que aqui a gente vai ter uma coisa bem interessante, tá, pessoal? Que a gente vai testar esse pressuposto, tá? Nós vamos testar o pressuposto, pessoal, não é dos dados. A gente vai testar o pressuposto aqui para o teste T, pareado, para as diferenças que nós calculamos. Você lembra lá que nós calculamos a diferença da média 1, da média 2? Então, esse caso aqui, deixa eu só voltar aqui e falar desses dados. Esses dados aqui, pessoal, deixa eu voltar aqui e fazer um de novo. Esses dados aqui seria assim, ó. Imagina que um pesquisador colocou em 20 pontos, em 20 unidades amostrais, ele queria testar a eficiência de uma armadilha. Uma armadilha com isca e uma armadilha sem a isca. Tá? Em um mesmo recipiente, tudo igual, e no mesmo ponto ele colocou uma armadilha com isca e uma armadilha sem isca, tá? No mesmo ponto, e ele queria testar a eficiência dessa armadilha, tá? Ou poderia ser assim, ó, aplicar um feromônio numa flor e sem feromônio na outra flor e ver quantos visitantes teriam. Poderia ser isso também, tá? Na mesma planta. Algumas flores ele aplicar um feromônio e nas outras flores eles não aplicarem um feromônio e contar quantos foram os visitantes, tá?
Então, agora o que nós vamos testar, pessoal? As diferenças que teve aqui, ó, de 30, 35 para 20, 22 para 12, 30 para 17. Então, a gente vai testar o pressuposto, a normalidade disso aí, tá? Ó, então, vamos testar aqui o pressuposto da normalidade. Eu vou até colocar aqui, ó, das diferenças, para vocês não esquecerem, tá? Ó. Então, eu vou fazer assim, ó, diferença. Eu vou fazer um outro objeto que eu vou chamar de diferenças, tá? Ó, o valorzinho de menos. Um tracinho e vou colocar assim, ó. Eu quero que ele veja a diferença com isca e sem isca. Como que eu vou fazer, pessoal? Eu vou colocar aqui, ó. Com, igual tá aqui, ó. Tem que digitar igual tá aqui, ó. Com isca menos sem isca. Observe que tá igualzinho, tá vendo, ó? Se eu fizer isso aqui, ó, olha lá que não vai... Opa, deixa eu dar o Ctrl R, que vocês vão ver que não vai acontecer nada. Mas se eu digitar diferenças, olha o que vai acontecer, pessoal, e dar um Ctrl R, ele fez a continha para mim aqui agora. Tá vendo? Ó? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou tentar testar a normalidade das diferenças. Lembra qual é a função que a gente vai usar? Ó? O QQLine, vamos primeiro o QQNorm, tá? QQNorm de diferenças, tá, ó. E o QQLine de diferenças também. Diferenças. E vamos rodar os dois juntos. E ele vai fazer aquele gráfico de normalidade que nós já aprendemos a fazer. Olha lá, pessoal. Opa, vamos ver o que deu errado. Diferenças. Tá aqui, agora vai dar certo, né? Vamos fechar o gráfico e vamos executar os dois juntos, né? Vamos executar os dois juntos, olha lá. Olha aqui, pessoal, lembra da interpretação que nós falamos? Que essa linha representa aquela curva normal em formato de sino e a gente analisa, né, a dispersão dos pontos em torno dessa linha. Aparentemente, isso aqui tem uma tendência de distribuição normal. Eu julgaria que isso tem uma distribuição normal porque meus pontos estão distribuídos de forma até homogênea em torno dessa linha que representa a curva normal, tá? Bom, então se eu quiser ter, vocês lembram, se eu quiser ter uma melhor, né, se você quiser confirmar isso através de um teste, aí você faz o teste Shapiro-Wilk, né? Então a gente faz aqui Shapiro, né? Vou fazer o Shapiro.teste, Shapiro.teste de que, pessoal? De diferenças, tá? Ó, de diferenças. Se eu fazer o Ctrl R, opa, vamos ver o que eu errei, Shapiro.teste de diferenças, tá errado aqui? Vamos tentar de novo. Não foi possível a função Shapiro. Será que é o T que é maiúsculo? Vamos ver que o T é maiúsculo. Shapiro.teste. Vamos ver aqui. Shapiro.teste. Vamos ver. Por que será que tá dando... vou recorrer aqui, tá, pessoal? Eu vou abrir um outro arquivo, né? Vamos ver aqui no teste T canal e vamos ver o que deu de errado, né? A gente pode vir aqui e conferir, não tem problema algum, né? Shapiro. Deixa eu pegar isso aqui e vamos colocar lá para ver se eu digitei alguma coisa errada, né? Vamos botar aqui Shapiro.teste e vamos botar aqui de diferenças. Vamos ver se eu digitei alguma coisa errada, né? De diferenças, né? E agora deu certo. Eu tinha digitado alguma coisa errada. Deu certo aqui, tá vendo, pessoal? Eu vou fechar esse outro script para não nos atrapalhar. Olha aqui o valor do P, pessoal. Então lembra que o Shapiro ele testa que nossos dados eles não têm distribuição normal, né? E como o P foi maior que 0,05, então eu rejeito a hipótese que nossos dados não têm a distribuição normal e aceito a hipótese que nossos dados têm distribuição normal. Então, pressuposto de normalidade atendido. Então, nós seguimos agora para o teste T. Lembrando, tá, pessoal, que isso aqui já foi detalhado melhor no vídeo passado, critério de normalidade. Por isso que eu não estou aprofundando tanto, mas vai ficar aqui, tá? Novamente disponível para vocês. O script e o bloquinho de notas, tá? Então vamos fazer o teste T, tá? Vamos fazer o nosso teste T pareado, tá? Ó. Então vamos lá. Como que faz ele, pessoal? T.teste, abre parênteses,
tá? Com isca, tá? Igual tá lá, vírgula, sem isca, tá, pessoal? Vírgula, aí eu vou colocar um pareade, para ele entender, pareade, para ele entender que é um teste pareado, igual a true, ou seja, eu quero fazer um teste pareado, aí eu vou fazer um teste monocaudal, tá, pessoal? Alternative, tá, pessoal? Igual alternative. Lembra que na outra eu fiz alternative igual a less, se eu não me engano, né? Agora a gente vai usar igual a greater, que eu vou falar que uma média, essa média com isca, ela é maior que a sem isca, tá? Isso que eu tô falando, igual a greater. Greater, tá? Greater. Pronto, fechar as aspas. Tem que abrir a aspa aqui. E vamos fechar essa aspa. Ok? Agora eu posso fazer o teste T. Olha lá, pessoal. Olha aqui, ó. Então, olha o valor do P, pessoal. Ele é muito pequenininho, né? Ele é exponencial. Significa dizer que tem 11 zeros, né? 0,0000007, né? 0,0007. Então, ou seja, essas duas médias, elas são significativas. Essa diferença que existe entre os dois experimentos, elas são estatisticamente significativas. Então, nós podemos dizer que existe diferenças, né, no número de insetos capturados com isca e sem isca. Podemos falar, como eu testei aqui, que essa primeira, os valores aqui seriam maior do que aqui. Eu poderia falar então que existe diferença, né, na captura de número de insetos entre com isca e sem isca, e eu poderia falar que o maior número de insetos capturados foi com isca. Eu poderia falar isso, tá? Porque o meu P é estatisticamente. Então aqui eu aceito a hipótese que existe diferença no número de insetos capturados entre armadilhas com isca e sem isca, e que essa média é maior, né, para as armadilhas com isca, tá, ó. E se eu quisesse fazer um teste T que não fosse pareado, eu ia fazer isso aqui, né, ó. Vamos ver, é só tirar o alternative, né, ó. Só fazer isso aqui, vamos ver se dá certo. Olha lá, vamos ver, Ctrl R, olha lá, já deu certo também. Só que o valor do P, ele duplicou, tá, pessoal? Ele ficou 2 vezes maior, mas mesmo assim é significativo. Se você quiser fazer o teste T que não for pareado. Então, só para você aqui, eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui só para vocês não confundirem, né? Ó, teste monocaudal. Tá, ó, se vocês quiserem fazer depois. Olha só. Qual que é a diferença? Vocês lembram a diferença do teste, pessoal? Aqui eu estou falando que a média, os experimentos com armadilhas com isca capturam mais insetos do que armadilhas sem isca. Aqui eu só ia falar que existe diferença no número de insetos capturados com isca ou sem isca. Eu não ia falar onde que é maior ou onde que é menor, tá? E que está a diferença do teste monocaudal para bicaudal, tá? Vamos colocar aqui teste bicaudal, certo? Tá aqui. Agora eu vou fazer só um tipo de projeção gráfica, pessoal. Só um outro tipo de representação gráfica que vocês podem mostrar, tá? Ó, representação gráfica. Só para uma nova forma de apresentar esses dados aqui, ó. Matplot. Aí vou colocar aqui T. Aí eu vou abrir um parênteses. Dados. Aí vou abrir um colchete. Deixa eu ver o meu colchete. Aí eu vou colocar 2 e 3, cadê aqui? 2, ponto 3, deixa eu botar falta uma vírgula aqui, tá? Deixa eu botar aqui, vou fechar o meu colchete, tá? Vou fechar aqui e vou dar uma vírgula, vai colocar type igual a B, deixar aqui para vocês verem, vírgula, tá, pessoal? Um PCH igual a 16. Eu vou colocar call igual a black. Colocar entre black. Colocar entre aqui é igual, tá?
igual, espero que não dê errado o meu, a minha digitação, tá pessoal? Igual, isso aqui é só um gráfico para vocês verem, eu vou deixar mais uma vez, LTY igual a 3, vírgula, eu vou dar um Enter para continuar digitando aqui embaixo, ylab igual a, abrir aqui, tá pessoal? Número de insetos, tá? Vou colocar só assim, número de insetos visitantes, e fechar, agora vírgula, xlab igual a tratamentos, né? Vamos colocar assim, que é com isca ou sem isca, né? E vamos fechar, né? Eu espero que eu não tenha digitado nada errado e vamos ver o que vai acontecer. Opa, olha aqui que legal, pessoal. Já saiu no meu gráfico. Então, observe o que ele fez aqui, pessoal. Ele pegou os valorzinhos do experimento. Isso aqui depois, mais à frente, eu vou explicar como que formata isso aqui para você colocar aqui, tá, pessoal? Com isca e sem isca. Mas depois, no próximo vídeo eu explico isso para não delongar muito nesse vídeo. Mas olha só, pessoal. Aqui tá, por exemplo, ó, aqui é um valor de unidade amostral e na mesma unidade amostral aqui com isca e aqui sem isca. Tá, ó, olha só. Com isca pegou mais, tá vendo? Se a gente olhar aqui as setinhas, a gente sempre vai ver que tá tendo uma diferença. Então isso aqui é legal para a pessoa visualizar, né, que existem umas diferenças, né, ó, visualizar essa variação dos dados. Esse gráfico aqui é legal que o leitor olha, já que você já vai colocar lá a média de insetos capturados no experimento 1 foi igual a tanto, com um intervalo de confiança de 95%. E no experimento 2, com isca, foi tantos. Né? E o teste T evidenciou que o número de insetos capturados em isca, com armadilhas com isca, ele foi maior do que o número de insetos capturados sem isca. Então o que você pode mostrar? Aí você vai apresentar o valor do P, o valor de T e o valor de grau de liberdade, né? Que geralmente as pessoas pedem para você colocar o valor do P, o valor do T e o grau de liberdade. Tá, pessoal? Aí a pessoa, se ela quiser conferir o seu valor de T e de P, ela pode. Certo? Bom, pessoal, então aqui está o gráfico, que é um outro gráfico diferente, que ele mostra as diferenças, né? Já que o teste T pareado, ele trabalha com as diferenças, que a pessoa poderia ter uma interpretação melhor da variação dos seus dados. Beleza, galerinha? Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar. Esse que eu estou fazendo aqui agora, ele é um tipo de informações para a gente entrar mais à frente e entender com mais facilidade a GLM. Porque a GLM é um pouco na lógica desses testes de comparação de médias, tá? Então é importante a gente ir devagarzinho, que lá à frente a gente vai conseguir compreender melhor como que funciona essas GLMs quando a gente entrar nesse rumo aí. Galerinha, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilhe com seus amigos, porque talvez possa ser útil. Se foi útil para você, pode ser útil para as pessoas que vão precisar. Por isso eu peço que vocês divulguem o material para que a gente possa aumentar a nossa rede aqui de conversas, de bate-papo e de troca de informações, que é o objetivo do canal. Beleza, galerinha? Grande abraço para vocês, grande abraços e até a próxima.